Bom, doutor Elisiário, essa semana uma triste notícia abalou o Piauí. O Brasil. Não só o Piauí, o Brasil, Foi notícia nacional. O mundo. Se a gente pode falar assim, porque o falecimento do médico oncologista Glauto Tuquari, de 49 anos, que morreu na madrugada de segunda-feira, após passar mal dentro de um avião, né, no momento em que ele viajava com a esposa para a lua de mel, deixou todos nós realmente muito chocados. E quando eu falo da questão, ele estava em Doha, indo para as Ilhas Maldivas. Isso, e tem uma escala em Doha, né? Um casamento lindo no sábado e uma felicidade danada. Eu tive o prazer de conviver com o Dr. Glauto, de trabalhar com ele. Eu fiz assessoria de imprensa durante muitos anos para o Dr. Glauto e ele era um grande cidadão, um grande homem, um excelente médico, um grande amigo, um grande pai. Ele era uma pessoa incrível e a tristeza realmente chegou para todos nós, né? Esse triste acontecimento, inclusive, reacendeu aí o alerta para as doenças do coração, especialmente o infarto, né? E aí a gente hoje, infelizmente, está aqui para falar de um assunto, para falar desse acontecimento, mas também para alertar a população, né, doutor Elisiário? Infelizmente, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. E 50% das vezes, a morte é súbita. E quando ocorre com alguém que nos é próximo, ou quando alguém que é uma referência, como o Glauto era, para todos nós, isso nos abala. Mas, infelizmente, por conta do brasileiro ter uma pressão mal controlada, dele ser sedentário, e algumas medidas de controle de fator de risco que não são levadas a sério, infelizmente, Carla, a cada 2 minutos morre um brasileiro vítima de doença cardiovascular. Como é que ocorre um infarto, hein, doutor Elisiário? Olha, o infarto, ele na verdade é uma obstrução de uma artéria do coração por uma placa, normalmente de colesterol. Essa placa, por alguma forma, ela se rompe e a altitude em voos. E existe inclusive hoje uma especialidade médica que é exatamente a especialidade que fala exatamente sobre os riscos de pacientes em viagens aéreas. Eu tenho medo de avião, doutor. Eu faço tudo para não voar. Eu costumo dizer que eu tenho Alguns cuidados, pânico. eles têm que serem feitos em alguns pacientes que têm algum fator de risco. Antes de viajar. Antes de viajar, cujas viagens elas podem ser prolongadas. Dentre elas, o paciente tem que se locomover, porque a 10 mil metros de altitude, você tem uma série de modificações. Sim. Você está numa situação de pressão, de altitude, de concentração de oxigênio completamente diferente do que você está ao nível do mar, né? É como se você tivesse uma montanha de 3 mil metros. Então, tudo isso vai afetar. Então, se o paciente tem alguma comorbidade, por exemplo, mulher tabagista que usa anticoncepcional, é proibitivo, quase que proibitivo, uma mulher sair 12 horas de voo. Caso ela tenha que ir, ela tem que usar alguma medicação, tem que usar meias elásticas, ela tem que caminhar, transitar durante todo o voo. Então, anticoncepcional, sexo feminino, em viagens aéreas de longa duração, tem que ser evitadas. Então, o voo, as viagens aéreas de longa distância necessitam de algum cuidado adicional. Obviamente que não só isso, mas o infarto ele pode vir de maneira súbita, como ocorreu, né? E quer dizer, exatamente então, que o por Dr. conta Glauto disso. foi súbito. A morte súbita ela é caracterizada do indivíduo previamente ígido, ele não tinha absolutamente sintoma, e que ela vem ocorrer até 1 hora após o início do sintoma. Isso é conceitual. A morte súbita é aquela que ocorre até 1 hora do início dos sintomas. Então, o fato isto dele que estar ocorre. viajando num voo, Então, tudo isso. Houve uma série de condições que houve uma predisposição a ele ter isso. Obviamente, Carla, que é necessário a autópsia. Autópsia, sim. Necessária a autópsia, porque nos surge na mente uma série de hipóteses diagnósticas também, de algumas outras patologias que possam ter acontecido, que não só isso. Dentre elas, isto que eu mencionei para você,
Alguém me pergunta, mas, doutor Elisário, o que é que acontece no voo? O indivíduo que está sentado numa poltrona apertada e que não se locomove. Pode ocorrer a formação de trombos nos membros inferiores, sim. e esses trombos podem migrar, né, para o pulmão, para o coração, e daí migra para o pulmão e pode dar uma embolia pulmonar, né? Então, tem que ser autopsiado, isso é mandatório no mundo inteiro. Paciente que morre subitamente, ele tem que ser autopsiado, para saber se de fato foi um infarto, que é a causa mais frequente, porque há relatos que teve uma dor torácica, né? Mas pode ter outras situações, né? Um paciente relativamente jovem, 49 anos, novo. né? Então, tem que ser investigado, né? Mas o infarto é aquilo que a gente sempre comenta, é aquela dor opressiva, uma dor em aperto muito forte, de forte intensidade, geralmente ela vai para a mandíbula, para o membro superior esquerdo. Tem que correr para o médico. Tem imediatamente para o médico. Corre para o posto de saúde o mais próximo. Mais próximo, faz um eletrocardiograma que está disponível. E hoje as unidades de emergência, ela possuem algumas medicações que podem desobstruir. Nós temos obrigatoriamente no Piauí que ter um serviço de urgência cardiológica, Carla, que tenha cateterismo, uma sala de hemodinâmica, para que o paciente, ao chegar infartado, possa ser aberta essa artéria. E isto nós não temos no Piauí, um serviço de urgência pelo SUS que faça exatamente esse tipo de tratamento. Então isso é fundamental para que a gente possa salvar vidas. E o Glauto, ele era alguém que tinha um amor muito grande pela população usuária do SUS. Sim. E em Caxias, aqui no Sim, Piauí, em Caxias ele fazia um trabalho lindo. Um trabalho lindíssimo. Ele lutava para que as pessoas de baixa renda pudessem ter acesso ao tratamento do câncer. E é algo que eu ficava muito, não diria emocionado, mas ele me mandava várias mensagens. Era ele sofrer, a população de Caxias ter que ir para Imperatriz para realizar o seu tratamento de quimioterapia e radioterapia e não vir para Teresina. Ele me mandava várias mensagens relacionadas a isso. Ele fazia um trabalho social lindo. Ele ia em praça pública, ele ia com a população. Verdade. Para que pudesse o poder público se sensibilizasse. Ele dedicou a vida a uma causa, a causa da cura ao câncer. Mas voltando ao infarto, é isso que ocorre. Nós estamos numa pandemia. O Brasil está numa pandemia por conta de, como eu mencionei, a população está obesa, aumentou o sedentarismo, os fatores de risco não são adequadamente controlados. E vejam, de cada 100 brasileiros hipertensos, a hipertensão é a principal causa de infarto, de evento cardiovascular. E pasmem, de cada 100 brasileiros que são hipertensos, somente 50% sabem que são. Os outros 50% não sabem, porque a hipertensão é silenciosa. Hipertensão não dá sintoma como algumas pessoas imaginam que possam dar. E desses que sabem que são, só 10% está adequadamente controlado. Então perceba que é um problema de saúde pública. O paciente diabético, muitos não têm acesso a um tratamento adequado. Infelizmente. O paciente que tem colesterol elevado, ele imagina que provém só da dieta, ele não usa medicação para o colesterol. Os medicamentos estão, muitos deles, inacessíveis. Então, nós temos que mudar esse perfil. Nós, enquanto médicos, sociedades médicas, a população, a imprensa, nós temos que alertar a população acerca do grande risco, né? 34 mil brasileiros por mês morrem de infarto agudo do miocárdio. Então, isso é algo absurdo, extraordinário, que nós temos que mudar essa realidade. Mudar, com certeza, toda essa realidade. Doutor, para finalizar, com que frequência devemos ir ao cardiologista e qual a idade para iniciar uma visita ao cardiologista? Estou perguntando isso porque a gente falou, por exemplo, ainda há pouco sobre a questão da alimentação, a gente falou sobre a questão da atividade física. Os jovens estão tendo essa consciência de ir para a academia, de fazer atividade física, mas muitas vezes não têm essa noção do que é importante passar por um cardiologista antes mesmo de iniciar, inclusive, uma atividade física, para fazer realmente todo um acompanhamento. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Vamos lá, de maneira bem prática. O indivíduo, ele tem que ver um adolescente, um adulto jovem. Pai é cardiopata, mãe é cardiopata, ou o pai ou mãe tem algum fator de risco, é hipertenso, é diabético, e esse jovem vai para uma academia fazer atividade de alto impacto, sim, procura o cardiologista. Bom,
Pacientes do sexo masculino ou feminino, que fazem atividade física moderada, que não tem nenhum histórico nem familiar, normalmente verifica a pressão está normal, é um indivíduo rígido, a partir dos 35 anos, tanto o homem como a mulher, Carla, é que necessita de uma avaliação anual com o cardiologista, para que a idade corte a partir dos 35 anos, né? E a partir daí ele necessita desse acompanhamento anual com o especialista. O especialista, né? Ou seja, prevenir É melhor do que remediar. é melhor do que remediar, né, doutor Elisiário? Eu queria também aqui prestar as condolências a todos os familiares do doutor Glauto, a Alice, uma querida, e a toda a família, né, por essa perda. A medicina do nosso Piauí perdeu um grande profissional, né, doutor Elisiário? E a gente deixa aqui esse abraço, né, nesse momento de dor para essas famílias, né? E para tantos amigos. Tantos amigos, né? A família da Alicia, a família do Glauto, a filha. É muita tristeza, gente. Realmente comoveu todos nós, até porque foi um casamento lindo, a gente viu uma festa linda num sábado, e aí de repente chega uma segunda-feira, a gente recebe essa triste notícia desse falecimento assim. E hoje a gente está aqui falando sobre esse assunto, infelizmente, mas também para alertar a população do quanto que é importante a gente prevenir, o quanto que é importante a gente se cuidar. Doutor Elisiário trouxe informações aqui que são muito importantes em relação a viagens prolongadas de avião. Até então, quando eu falei que tenho medo de viajar, é porque eu tenho medo de voar, eu tenho medo do voo, do avião cair, por exemplo. Né, doutor Elisiário? Aquele pânico, eu tenho pânico de avião. Mas eu nunca tinha parado para pensar numa possibilidade de passar horas no voo, de uma intercorrência, de alguma coisa nesse sentido. Existem algumas medicações, Carla, que nós utilizamos para prevenir esses eventos, que são os anticoagulantes. Então, pacientes obesos, dica, pacientes obesos que vão fazer viagens de longa distância, pacientes tabagistas, mulheres que usam anticoncepcional, é importante que ela procure o cardiologista ou o médico angiologista, que é vascular, para que a gente possa avaliar e prescrever e orientar, a gente dá algumas dicas e principalmente orientar o uso dessas medicações que previnem exatamente o que nós chamamos de trombose venosa profunda, que é o evento que mais acomete pacientes em voo de longa distância. Porque um voo de longa distância tem a pressão, tem o medo, tem uma série de implicações. Uma série de implicações. E se o indivíduo já tiver algum fator de risco, a chance de ter um evento ela aumenta. Diferentemente do indivíduo rígido, do indivíduo sadio. Mas é interessante que se saiba, e nós já sabíamos disso, que viagens aéreas de longa distância, alguns cuidados eles têm que ser tomados, sem dúvida nenhuma. Esses cuidados acontecem quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, vai ao cardiologista para ver a questão do risco cardiológico. Então, vai fazer uma viagem, é longa, procura um médico antes, né, para poder ser orientado. Obrigada, viu, doutor Elisiário? Estou sempre à disposição, Carlos. Um grande abraço a você. Um prazer muito grande estar no seu programa, que é líder em audiência. Um grande abraço aos telespectadores do Grupo Meio Norte de Comunicação. Obrigada, doutor Elisiário. Olha,